Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do iminente retorno de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As palavras que abrem o Evangelho de João são algumas das mais belas e líricas de toda a Escritura. Olá, eu sou Cris De Luca e hoje eu pedi ao Will Santos para voltarmos nossos olhos mais uma vez ao primeiro capítulo de João. Se você já nos ouviu antes, você já sabe que na WLC somos unitários. Em outras palavras, acreditamos que existe apenas um Deus verdadeiro. E esse Deus é Yahweh. Ele é nosso Elohim e não é um Deus resultado da combinação de 3 deuses em um. Existe apenas Ele. E o programa de hoje, um segundo olhar em João 1. Mas, reconhecidamente, no capítulo 1 de João, parece que ele está descrevendo poeticamente Yahushua como parte de uma trindade. Então, qual é a verdade? Se Yahweh é um Deus único, e ele é, a que João se referia ao usar as palavras descritas no capítulo 1? Will? Obrigado, Chris. Já foi dito que os vencedores escrevem os livros de história. O que isso significa, é claro, é que a narrativa pende ou inclina-se para o lado vencedor. E foi isso que aconteceu com João capítulo 1. Eu estava tentando pensar em um fato que ilustrasse a história sendo reescrita, e eu até dei uma pesquisada no Google. Houve um número chocante de casos em todo o mundo em que pessoas tentaram reescrever ou mudar o que sabemos da história. Ah, é mesmo? E quem tentou fazer isso? Bem, esse é o problema. Estamos transmitindo para todo o mundo, e parece que cada país em que transmitimos tem algum exemplo insano da procura em reescrever a história, como na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Alemanha, Espanha, Chile, Índia, Camboja, Ucrânia e muitos outros. Eu não quero causar problemas aos membros da nossa equipe que vivem nestes locais. Alguns deles são mais politicamente, digamos, rigorosos do que outros. E por isso perguntei à minha filha se ela conhecia algum exemplo que tenha marcado a história dentro desta perspectiva. Ela ama a história e está constantemente devorando todos os livros de história que ela encontra pela frente. Verdade. E sempre que ela aparece por aqui, ela normalmente tem uma história engraçada ou um fato marcante para compartilhar. E que exemplo de reescrita da história ela lhe contou? Bem, em certa ocasião, os reis da Assíria, Babilônia e Elam estavam em guerra. E quando exatamente que aconteceu esta, digamos, a atualização dessa história? Por volta de 700 a.C. Neste fato, Senaqueribe, o rei assírio, deixou-nos um dos maiores registros gráficos da guerra assíria já registradas. Nós não vamos ler tudo, mas algumas delas contêm muitas informações. E eu imprimi algumas delas que eu gostaria que você lesse para nós. É de um livro de Daniel Luckenbill, que reproduz os antigos escritos assírios. Está aqui, Chris. O que o poderoso Senaqueribe tem a dizer sobre sua batalha contra a Babilônia. Eles se posicionaram em ordem de batalha diante de mim. Na margem do Tigre, eles bloquearam minha passagem e nos instigaram para a batalha. Eu vesti a minha armadura, peguei meu capacete, meu emblema da vitória e coloquei em minha cabeça. Montei mais que depressa e com raiva em meu coração e em minha incrível carruagem de guerra que derruba o inimigo. Parei com o ímpeto deles de avançar contra nós e conseguimos cercá-los. Dizimei o exército inimigo com flechas e lanças e todos os seus corpos eu os perfurei. Cortei suas gargantas com suas preciosas vidas como se corta um barbante. Empinei os meus cavalos, os quais eu uso para minha cavalgada, e os arremessei nas correntes de seu sangue, como em um rio. As rodas da minha carruagem de guerra, que derrubaram os ímpios e os maus, estavam salpicadas de sangue e imundície. Com os corpos de seus guerreiros, povoei a planície como erva.
E este é o relato de Senaqueribe, que ele se envolveu na batalha com a Babilônia. Uau! E o que aconteceu depois? Algum relato detalhado da festa da vitória quando voltaram para casa? Sim, com certeza. Ele volta para casa e relata aos assírios detalhe por detalhe da tal batalha que ele lutou tão bravamente. Mas observe que em nenhum momento ele diz que venceu tal batalha. Sério? Sim, e sabemos isso pelo relato babilônico, que na verdade Senaqueribe saiu derrotado. Ele não venceu. Dessa forma, toda a sua descrição pormenorizada em que ele fala sobre seu capacete como sendo um emblema da vitória e as rodas de sua carruagem que derrubam os inimigos, foi apenas uma tática de sair pela tangente e para que ele não tivesse que admitir que fora derrotado. Uou, isso é brilhante! Que jogada de mestre! E o que diz o relato babilônico? Foi tão preciso e pormenorizado quanto o relato de Senaqueribe? Não foi. Eles só relataram que sagraram-se vencedores. Eles não sentiram a necessidade de embelezar tal fato, mas o mencionaram de forma simples e bastante aleatória de que os assírios foram vencidos, e isso é tudo. Parece que este foi o caso de alguém que perde e conta uma outra história. Parece ser isso. A história foi reescrita e ilustra como o que pode ter acontecido com o capítulo 1 de João. João, o amado, tinha uma compreensão muito clara da verdade, e isso incluía a natureza de Yahweh, bem como a de Yahushua, e ele não tinha dúvidas disso. Como todo israelita, incluindo o próprio Yahushua, ele sabia que Yahweh era apenas um, e não o absurdo de uma visão pagã de um Deus 3 em 1, que surgira centenas de anos depois. O problema é que os cristãos modernos foram tão intensamente doutrinados nesta crença que leem João 1 por meio das lentes trinitárias. Isso é verdade. Quando me deparei pela primeira vez com a questão da Trindade, João 1 foi um enorme obstáculo para mim. Quando você é um trinitariano, você entende que a doutrina existe e você a lê dentro do contexto de João 1. Mas a verdade é que ela não está lá neste capítulo. Por que você não vai até lá e lê os primeiros 6 versículos para nós, Chris? Vamos ver o que ela diz e depois vamos nos aprofundar no que João realmente está dizendo. Porque posso garantir que, se você foi ensinado a acreditar em uma trindade, isso é tudo o que você ouvirá ao ler esta passagem. Então comece a leitura e iremos nos aprofundar. E use os títulos como aparecem em português, e você verá o porquê em 1 minuto. Tudo bem, diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A verdadeira questão não é esta passagem, muito menos as palavras que João escreveu, mas sim o significado que os cristãos modernos projetam nela. Veja, todos nós queremos reinterpretar as palavras de João e almejamos olhar para elas por meio das lentes das crenças pós-bíblicas. Estas são doutrinas que foram desenvolvidas literalmente centenas de anos depois, e não podemos fazer isso e ainda assim chegar à verdade. Esse é um bom ponto, Will. A heresia da Trindade apareceu pela primeira vez no século II, mais de 100 anos depois de Cristo, mas mesmo assim só se tornou parte da ortodoxia da igreja no século IV. Isso ocorreu muito tempo depois de Cristo. E o credo de Nicéia tem tudo a ver com a Trindade. Se esta era uma verdade bíblica, por que teve que ser constituída ou firmada como doutrina oficial justamente em um credo? Bem, naquele tempo ainda havia pessoas que não acreditavam em uma divindade trina, e os crentes que se apegavam ao cristianismo apostólico viam-na como realmente era, uma heresia apadrinhada pelo paganismo. Você está coberto de razão, Chris. E então, para chegar ao que João está de fato dizendo, nós teremos que analisar tudo o que ele diz a esse respeito. Não podemos tirar uma passagem do contexto e deixá-la se contradizer. Felizmente, João deixou-nos algumas indicações bastante claras que revelam suas crenças. Estas são as nossas referências, por assim dizer, que são inserções elementares que nos permitem conhecer os parâmetros da teologia de João que ele aprendeu diretamente do próprio Yahushua. Abra aí João capítulo 17 e leia para nós o versículo 3. Esta é uma das últimas orações do Salvador antes de sua traição no Getsemane. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Agora deixe seu dedo aí e vá para João 20 e leia o versículo 31. Tá. Estes, porém, foram registrados para que criais que Yahushua é o Cristo, o Filho de Yah, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essas duas falas definem os parâmetros das crenças de João. Aqui no contexto estariam os dois melhores lugares para afirmar que Yahushua era divino, se João de fato realmente acreditasse nisso, mas ele não fez. Em vez disso, em João 17,3 ele diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste." Observe o uso da conjunção "e". Não há absolutamente nada neste versículo que nos remeta de que Yahushua é divino. Nada. É uma oração dirigida a Yahuwah que diz: "E a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro." A vida eterna é conhecer o Pai com o único Deus verdadeiro. E neste ponto não há uma conjunção. E Yahushua Cristo, a quem enviaste. As conjunções associam palavras, frases e orações. E esse é o papel que essa conjunção está fazendo aqui. Não está dizendo nada sobre Yahushua ser algum Deus Filho místico. Diz somente que conhecer Yahushua faz parte da vida eterna. E quanto a João 20, versículo 31? Leia-o novamente, mas desta vez comece com os versículos 30 e 31. Ok. Na verdade, fez Yahushua diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Yahushua é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o propósito declarado de João ao escrever seu evangelho, para que seus ouvintes pudessem saber com certeza que Yahushua era de fato o tão esperado Messias, o Filho de Yah, e que, crendo nisso, eles seriam capazes de herdar a vida eterna. E isso é tudo. Novamente, nada que sugira que Yahushua seja divino. E João ainda usa a frase o Filho de Yah, mas não no sentido trinitário que veio à tona mais tarde, pois todo judeu se via como sendo um legítimo filho de Yah. E caso façamos uma leitura no sentido de entendermos que há uma divindade por trás dessa afirmação, seria considerarmos uma crença que surgiu somente centenas de anos mais tarde. E se considerarmos dessa forma, perceberemos que a passagem se refere a Yahushua como o Filho de Deus, e não como Deus o Filho. Esse é um bom ponto. Sempre que ouvimos o termo Filho de Deus, tendemos a transpô-lo em nossa mente, pois esse é o nosso condicionamento trinitário, e igualamos a expressão Filho de Deus a Deus Filho, mas não é isso que está sendo dito aqui. Novamente, se Yahushua fosse verdadeiramente divino, este seria o lugar e momento perfeito para que essa verdade fosse ensinada, ou seja, João 17,3, mas João não o faz. Em vez disso, os versículos, com efeito, reafirmam a natureza unitária de Yahuwah. Ele é Deus em si, e não há ligação a uma segunda pessoa nem mesmo com seu próprio filho. E isso está claramente elucidado nas Escrituras. Abra cruz no Salmo 86 e leia o versículo 10. Este é um salmo que aponta para Yahuwah. Ok, diz: "Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Elohim." Lembre-se, Elohim em hebraico significa Deus com D minúsculo, como também é usado para falsos deuses. Mesmo sem todas as outras evidências bíblicas, este versículo por si só é suficiente para provar que a doutrina da Trindade é uma heresia. Ele afirma literalmente que somente Yahuwah é Deus e de que só ele é divino. É por isso que João era um unitarista, como também Yahushua e todos os judeus. Abra em João 5. Este capítulo começa com a história do homem que fora curado no tanque de Betesda. O versículo 16 diz: "E os judeus perseguiam Yahushua porque fazia estas coisas no sábado." Portanto, o resto do capítulo se debruça em mostrar Yahushua explicando por que ele curou no sábado, bem como seu relacionamento com Yahuwah. Agora leia o versículo 44. Tá. "Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único?" Ele está claramente falando sobre Yahuwah e como Cristo o chama, do Deus único, e não de Deus o Pai, ou seja, uma terça parte da Trindade.
E Cristo nem mesmo se inclui dentro desse trio. Ele afirma de forma simples e clara que Yahweh é o único Deus. É por essa razão que João era um unitarista. Ele nunca acreditou em uma divindade trina, e seus escritos refletem esse entendimento. Chris, você poderia ler para nós 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1? Esta é uma advertência que todos devemos levar muito a sério. 1 Timóteo 4, versículo 1. Tá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essa é exatamente o que é a doutrina da Trindade. Ela é enganosa e ensina coisas equivocadas sobre a natureza de Yahweh, e ao fazê-lo, prolifera erros muito perigosos sobre o plano da salvação. Então, vamos dar uma olhada novamente em João 1. O que diz o primeiro versículo? Novamente, use os títulos em português, porque é um uso indevido de títulos que ajudou a causar essa confusão. E eu gostaria que você percebesse isso. Leia, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora temos uma situação para ser digerida. A palavra verbo, que todos presumimos estar se referindo a Yahushua, está em letra maiúscula. Em português, apenas nomes próprios são maiúsculos, e isso implica que Yahushua seria o verbo. Eu sei que o hebraico não coloca nenhuma palavra em maiúscula, e o aramaico está intimamente relacionado ao hebraico. Mas e o grego? Essa passagem não está inserida no Novo Testamento? O que a maioria das pessoas não sabe é que todos os primeiros manuscritos gregos, até o século VI, usavam apenas letras maiúsculas. Chamamos esses manuscritos de uncial ou maiúscule. E somente no século VI é que tivemos os primeiros indícios do desenvolvimento da escrita minúscula em grego, que foi totalmente desenvolvido no século IX. No entanto, séculos antes, quando o Novo Testamento foi escrito, isso não existia. Portanto, João não tinha letras minúsculas pelas quais pudesse separar a palavra verbo, colocando-a em maiúscula. Colocar uma palavra neste texto em letra maiúscula é tendencioso. Tendencioso? O que você quer dizer? É favorecer um ponto de vista específico. Não é como foi originalmente escrito, e então colocar em letras maiúsculas corrobora de uma forma desonesta e imprecisa a doutrina da Trindade. Basicamente, é impor um significado ao texto que não existe no original. Exatamente. E o que a palavra verbo significa no original grego? É possível que a definição implique ao nome de Yahushua? Essa é uma ótima pergunta, Chris. Vamos pesquisar. Pegue seu dicionário bíblico e vá até o número 3056 e leia o verbete para nós. O que diz? Vamos lá. Logos. Algo dito, incluindo o pensamento, por implicação, um tópico sujeito do discurso. Também raciocínio, a capacidade mental, o motivo. Logos denota a expressão do pensamento, não o mero nome de um objeto, como incorporando uma concepção ou ideia. Em outras palavras, é um pensamento, uma ideia, a expressão da mente. Agora aqui está um ponto interessante. No Antigo Testamento, o que era um verbo se torna, no Novo Testamento, um substantivo. Por exemplo? Em Gênesis 1, Yahweh disse, haja luz. E no Novo Testamento, o próprio Yahushua é a luz. No Antigo Testamento temos profecias sobre um descendente que reinaria no trono de Davi. O verbo reinar torna-se o substantivo reino, o reino de Yah, que encontra sua descrição no Novo Testamento. E podemos perceber que, em sua descrição, João age do tipo como se ele estivesse pensando no livro de Gênesis, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim. Acho tudo isso muito interessante, mas tenho uma dúvida sobre a parte que diz o Verbo estava com Deus. Isso não sugeriria a presença de Yahushua conjuntamente com Yah? Não necessariamente, e é claro que você poderia estar com outra pessoa. Vamos imaginar que, neste momento, a Laura Lee estivesse na recepção aqui da rádio com alguém, e você está aqui comigo. Agora, nas Escrituras, os conceitos são frequentemente personalizados, e sendo desta forma, pode-se dizer que eles estariam com outra pessoa, como, por exemplo, a sabedoria está com Yahweh.
Abra, Chris, em Provérbios 8. Neste capítulo é nos dito que a sabedoria é personificada como se fosse uma mulher. Leia os 3 primeiros versículos assim que você encontrá-los. Tá. Não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. E o versículo 12 diz: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Bom ponto. Assim como a sabedoria e a prudência são personificadas no Antigo Testamento, no Novo Testamento o verbo também é personificado. Mas depois de darmos uma olhada na palavra logos, sabemos que é apenas uma personificação dos pensamentos de Yahweh. E isso é tudo o que o verbo aqui se refere, ou seja, o plano de Yah. E só mais tarde foi que as pessoas interpretaram isso como uma segunda pessoa de alguma trindade mística. Temos que lembrar que João tinha a capacidade e o vocabulário suficiente para dizer que estava falando sobre Yahushua, mas ele não fez. Isso é verdade. Sempre tentamos distorcer as coisas como se o escritor estivesse lutando para expressar seus pensamentos, mas todos eles tinham um vocabulário funcional completo. Eles tinham a capacidade de expressar qualquer pensamento que desejassem. Agora tenho aqui uma cópia da edição de 1599 da Bíblia de Genebra. Esta foi a Bíblia dos reformadores protestantes, e ela dá uma visão interessante de como as primeiras Bíblias traduziram este texto. Você poderia ler os primeiros 5 versículos de João 1 desta tradução, por favor? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você percebeu algo de diferente nesta versão? Sim, a tradução King James refere-se à palavra como ele, e a Bíblia de Genebra traduz o logos como ela. O que é mais consistente com o original. Temos que lembrar que o rei James, que encomendou a tradução que leva seu nome, foi criado como católico romano. E é claro que suas crenças influenciaram sua interpretação das Escrituras. Contudo, usar a palavra ela é mais consistente com a intenção original de João. Outra maneira de sabermos o que João estava pensando é dando uma olhada nos escritos de seus contemporâneos. João, como Pedro, ministrou predominantemente aos judeus e seus escritos foram compreendidos por eles. Eu tenho aqui uma citação dos escritos dos essênios. Eles eram uma seita dentro do judaísmo. E observe o quanto esta afirmação se assemelha a João 1. Leia, por favor, apenas onde está marcado. Ok. Pelo seu conhecimento, tudo foi criado e tudo o que existe. Deus estabeleceu por seu propósito e sem Deus nada é feito. Isso é o que um judeu diria. Essa foi a forma que um judeu pensaria. E não é usado Yahweh no original porque os judeus do Novo Testamento não utilizaram o nome sagrado, uma vez que eles pensavam que o nome original seria sagrado demais para ser usado. Mas tudo está relacionado unicamente ao nome de Yahweh. E não há nada que tenha a ver com alguém mais, sei lá, como se fosse coigual. É uma doutrina monoteísta, como de antemão sabemos que eles eram. Isso até nos remete a João 1, e não há nenhuma menção sobre um filho. Não há nenhuma menção sobre um filho, porque um filho era o descendente que viria por meio de Davi. O Messias tinha que ser descendente de Davi, não apenas porque a profecia anunciava, mas porque é impossível entender que ele fosse mais velho que seu ancestral Davi, ou mesmo que sua mãe Maria. É ridículo. Porém, quando o filho nasceu, ele se tornou uma pessoa real. Ele passou de uma ideia, de um conceito, de um plano, para uma realidade fática. O verbo se tornou Yahushua, mas ele, ou o verbo, não era Yahushua. O plano se tornou realidade quando ele nasceu, e foi então que a humanidade viu a sua glória. Tentar exaltar um Salvador pré-existente, a João 1, antes de seu nascimento, é confuso, não é? A fé genuína dos apóstolos ficaria em um mato sem cachorros.
E a doutrina da igreja acabou sendo mudada para sempre. Estamos tão habituados à teologia cristã moderna que esquecemos que os primeiros pais da igreja, aqueles que fizeram alianças com o paganismo, foram bem orientados com a filosofia platônica. Eles leram os escritos dos apóstolos através das lentes de Platão. Nós já abordamos sobre isso em outros programas e por isso não entraremos no assunto novamente. Mas devemos lembrar desse detalhe, pois é um ponto importante. Se você, querido ouvinte, ainda não estudou este tópico, nós produzimos pelo menos um programa de rádio sobre isso. E você também pode procurar pelos artigos intitulados Como Platão influenciou nossa visão sobre Yahweh. E qual é o outro? O deleite platônico do cristianismo. Há também um programa de rádio chamado Paganismo, Platão e a Trindade. Deem uma olhada nesses materiais, caros ouvintes, pois há muitas informações à sua disposição. Voltando a João 1, o que João, como um judeu unitarista que acreditava em apenas um Deus, está relatando em seus escritos é que Yahweh tinha um plano, ou uma intenção. Esse plano se tornou realidade somente quando Yahushua nasceu. Na verdade, ele se materializou em seu nascimento. E Chris, anteriormente eu pedi que você deixasse o título que a Bíblia traz e usasse apenas Deus. Normalmente nós gostamos de usar o título original do Pai, Yahweh ou Yah, mas em todo o Novo Testamento, na verdade, o grego usa Theos ou Deus. Isto é, em parte, o que permitiu aos trinitarianos imporem significado a esta passagem. Os trinitarianos mencionam o título Deus e automaticamente pensam em um Deus triuno. Mas agora eu gostaria que você lesse novamente João 1, versículo 1, mas desta vez vamos usar o nome de Yahushua e o de Yahweh. No princípio era Yahushua, e Yahushua estava com Yahushua, e Yahushua era Yahweh. Isso não me parece que faz sentido. E mesmo os trinitarianos não afirmam que Yahushua e Yahweh são a mesma coisa. Mesmo que acreditem que são o mesmo ser, mas os remontam de épocas diferentes, eles ainda mantêm algumas distinções entre Yahweh e Yahushua. Leia novamente, só que desta vez coloque segundo membro da Trindade e também primeiro membro da Trindade. No princípio era o segundo membro da Trindade, e o segundo membro da Trindade estava com o primeiro membro da Trindade, e o segundo membro da Trindade era o primeiro membro da Trindade. Mais uma vez não faz sentido, faz? Não, de jeito nenhum. Para recapitular, o verbo é o que Yahweh pensa, bem como seus planos, e não seu filho. É o plano que ele arquiteta para o seu filho. Agora vamos continuar. Quando lemos João 1 exatamente como está escrito, nós vemos que o Filho aparece no relato vários versículos depois. Então começamos com Yahweh tendo um plano. Comece no versículo 11. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Yah. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo 13 é muito interessante. Nossa tradução moderna diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Yah. No entanto, as primeiras versões têm uma leitura diferente. Elas dizem, que nasceu. Em outras palavras, é aqui no versículo 13 que o foco muda para o nascimento de Yahushua, e não nos primeiros versículos, mas novamente aqui no versículo 13. Os pais da igreja se referiram a esse fato de uma forma diferente, e Tertuliano, o pai da igreja do segundo século, afirmou que os gnósticos alteraram o texto. Isso faz sentido. Yahushua não nasceu de descendência natural ou da vontade de um humano, ou por coabitação de um homem, mas ele foi concebido pela intervenção de Yah.
E só então ele passou a existir, e não antes. É isso que a própria palavra gerado significa, ou seja, para vir à existência. Não lhe seria possível ter sido concebido por intermédio de uma virgem e ainda assim ser pré-existente. Você não pode ter as duas coisas pela própria definição das palavras, que as Escrituras usam para explicar a vinda de Yahushua. Os evangelhos, e particularmente João, descrevem Yahushua como o unigênito gerado do Pai, ou seja, um humano. E para ser um ser humano, você tem que ser gerado no ventre de sua mãe. E isso é o que significa ser um ser humano. Tudo no relato de João concorda com tudo o mais no resto das Escrituras, que revela que existe um único Deus, Yahuwah, e ele tem um filho unigênito totalmente humano e não divino. Temos que parar de aplicar a linguagem e os conceitos dos credos paganizados às Escrituras, pois eles vieram séculos depois. Mais do que isso, como estudamos em programas anteriores, a doutrina da Trindade, em suma, destrói o plano da salvação num sentido muito real. Isso muda todo o foco e até mesmo a ênfase, como também impacta os crentes. A maioria das pessoas não percebe o quanto este erro muda todo o plano da salvação. Há mais um versículo que quero ler, versículo 18. Ok. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. Nós realmente achamos que Deus foi gerado, porque se Yahushua era divino, é isso que esta passagem está dizendo. A linguagem foi criada por Yahuwah, e ele nos deu para que compreendêssemos os conceitos divinos. Os escritores da Bíblia tinham vocabulário suficiente para expressar adequadamente o que foram inspirados a dizer. E por isso precisamos considerar os seus escritos tal como foram delineados. E pelo amor de tudo o que é mais sagrado, parar de ler seus conceitos pagãos que definitivamente não existem nos escritos de João. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Nossa pergunta de hoje vem do primeiro país a adotar o horário de verão, no ano de 1916, bem em meio à Primeira Guerra Mundial. Foi um país que lutou na Primeira Guerra Mundial? Sim, faz você se perguntar como isso impactou os planos de batalha com os aliados. Imagine seus aliados, ao marcarem um horário, sei lá, digamos às 10 da manhã, em um determinado ponto do campo de batalha. E você aparece por lá às 9 e se pergunta, onde está todo mundo? Não acho que seja assim que as coisas aconteçam exatamente dessa maneira, ainda mais em termos da guerra. E aí, qual é o tal país? É a Alemanha, onde tem por volta de 1.500 cervejas diferentes e 65% das rodovias não tem limite de velocidade. Eu consigo imaginar que esse seria o país em que você gostaria de morar. Não seria ótimo? Sem limites de velocidade, você está atrasado para um compromisso em uma outra cidade próxima de onde você vive e você pode simplesmente chegar ao seu destino o mais rápido possível sem se preocupar com radares de velocidade ou mesmo ultrapassar o limite de velocidade porque não há controle para tal. Sinto que preciso avisar o consulado alemão com relação à sua pessoa. Mas vamos lá à pergunta de hoje. Oscar, não consigo pronunciar seu sobrenome, então vou chamá-lo apenas de Oscar. De Kessel, escreve: em seus artigos e programas de rádio já transmitidos, vocês parecem dar muita importância a quando os crentes devem adorar. Como vocês explicam, então, Romanos 14, versos 5 e 6? Me parece que Paulo está falando sobre os dias de adoração. Se não, a que dias ele está se referindo? Fico feliz em responder a tua pergunta, Oscar, e ela é muito boa. Isso mostra que ele está estudando profundamente para ter certeza de que suas crenças são consistentes com todas as Escrituras e não apenas com parte delas. Primeiro, vamos ler os versículos sobre os quais Oscar está perguntando. Você poderia ler Romanos 14, versículos 5 e 6 para nós, Chris? Ok. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para Yahuwah o faz, e quem come para Yahuwah come, porque dá graças a Elohim. E quem não come para Yahuwah não come,
e dá graças a Elohim. É uma suposição comum que estas falas signifiquem que não importa em que dia uma pessoa adora ou não adora, conforme o caso. Sim, e isso é o que sempre me ensinaram em relação a esta passagem. Infelizmente, essa interpretação contradiz a muitas outras passagens das Escrituras. A única maneira de darmos uma interpretação diferente a esses versículos seria citá-los fora do contexto. Assim, para entendermos o que eles estão tentando nos passar, precisamos lê-los no contexto. Vamos lê-lo novamente, mas desta vez vamos começar com o versículo 1 de Romanos 14. Ok, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Yahuwah o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque Yahuwah é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para Yahuwah faz. E quem come, para Yahuwah come. Porque dá graças a Elohim. E quem não come, para Yahuwah não come. E dá graças a Elohim. No contexto, o assunto é sobre o nosso regime alimentar e não quais os dias deveriam ser observados. Sim, mas os dias de guarda são incluídos neste pacote. Eu, na verdade, não consigo imaginar Paulo afirmando que a morte de Yahushua deu fim aos mesmos dias que Yahushua observou durante toda a sua vida. Você consegue, Will? Não consigo, Chris. E ele não está dizendo que Yahuwah estima um dia mais do que outro, ou que para ele todos os dias são iguais. Em vez disso, o texto diz que alguns consideram um dia mais que outro, e alguns não fazem diferenciação de dias. É importante observar os detalhes e não interpretá-los ao bel prazer. Isto revela que o que estava sendo pontuado era o que os homens estavam ensinando, e não se tratava de uma nova revelação de Yahuwah. Ok, essa não é realmente uma fala que esclarece muita coisa que você pretendia que fosse. Tudo bem. Dito de outra forma, Yahuwah não vai nos julgar por algum padrão criado pelo homem, muito menos nos julgar pelas crenças ou pelos ensinamentos humanos. Somos julgados pelo padrão de Yah, que é a sua palavra. João 12 diz: a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. É muito revelador que, na verdade, bem no meio desta passagem, pouco antes desses dois versículos, há um versículo que nos diz para não julgarmos uns aos outros. Leia novamente, por favor, o versículo 4. Tá. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque Yahuwah é poderoso para o suster. O foco desta passagem não é dizer aos crentes que dia guardar ou que não importa quando eles adoram. Essa ideia já havia sido estabelecida em outras partes das Escrituras, e não havia naquela época qualquer controvérsia sobre quando adorar. Mas foi algo irrelevante trazido à baila. O ponto que Paulo quis defender aqui é para não julgar e não entrar em discussão sobre diferenças de opinião. Isso é algo que os crentes hoje precisam realmente levar a sério. Estou pensando em outra pergunta que recebemos recentemente, em que uma pessoa perguntava como deveria lidar com uma diferença de opinião muito marcante em seu grupo de sua igreja local. Havia várias famílias que congregavam juntas há algum tempo, mas recentemente correram o risco de se separar, porque algumas aceitaram como uma nova luz um conceito que as outras rejeitaram como erro. Eles queriam saber o que fazer a respeito, porque estavam todos sofrendo com a possibilidade de separarem-se. Eu me lembro disso. Como cristãos, tendemos a nos separar e a condenar nossos irmãos da mesma fé com muita facilidade. Temos que lembrar que Yahuwah é aquele que, por meio de seu Espírito, convence os corações. É Yahuwah quem nos conduz individualmente a toda a verdade, e não devemos nos apresentar como juízes e julgar de como Yahuwah está trabalhando na vida de nossos irmãos. Podemos confiar que, embora nossos caminhos possam ser diferentes, porque todos viemos de crenças diferentes, se seguimos no caminho para conhecer a verdade, Yahuwah nos conduzirá à mesma verdade. Mas, novamente, pode ser por caminhos diferentes, está tudo certo.
Lembre-se, não cabe a nós convencer os corações, mas este é o trabalho do Espírito Santo. Agora, voltando a Romanos, parece que os crentes em Roma tinham uma fé bastante débil. Vamos dar uma olhada nesta carta e no parecer inicial de Paulo. Vamos para Romanos 1 e ler os versículos 8 a 12. Romanos 1, de 8 a 12. Primeiramente, dou graças a meu Elohim, mediante Yahushua Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Elohim, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Elohim, se me ofereçam boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo estava sendo muito diplomático na forma como expressa seu ponto, mas ele afirma que deseja estabelecê-los em sua fé, e este não é um comentário que ele faz no início de cada carta. Os crentes romanos eram jovens na fé e ainda não haviam amadurecido neste quesito. Portanto, Paulo desejava ir até lá para transmitir algum dom espiritual para ajudar a fortalecê-los e legitimá-los em sua fé. Entender que, quando você chega a Romanos 14, isso não lhes dá liberdade para acreditar no que quiserem. Paulo não teria sentido a necessidade de estabelecê-los na fé se fosse esse o caso. Isso é verdade. Nunca recebemos autorização para acreditar no que quisermos. Existe um mundo cheio de erros e apenas uma verdade, a verdade de Yah. Isso me lembra daquele versículo que diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Excelente exemplo. Estou tão feliz que você tocou nisso, Chris. Eu tinha esquecido dessa passagem, mas vamos lê-la no contexto também. Lembre-se que esta passagem é parte do que deve ser levado em conta quando interpretamos corretamente Romanos 14. Ela não pode contradizer-se. E que texto é esse? Eu não lembro onde posso encontrá-lo. É o de Provérbios 3. Leia os primeiros 6 versículos assim que você encontrá-los. Tá. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Elohim e dos homens. Confia em Yahuwah de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Há alguma coisa aqui que sugira que você não precisa guardar a lei eterna de Yah e que não precisamos continuar a obedecê-lo? Não, na verdade é exatamente o oposto. Até sabermos o que a palavra de Yah diz, como poderemos estar totalmente convencidos do que vai em nossas mentes? É assim que fortalecemos a nossa fé e não decidindo que partes dela não são mais importantes e não mais passíveis de ser observadas. Paulo disse a Timóteo que as Sagradas Escrituras podem torná-lo sábio para a salvação. Novamente, não há nada que sugira que algumas partes dos preceitos de Yah não sejam mais passíveis de ser cumpridos. Sim, isso faz sentido. Outra coisa que devemos ter em mente é que os crentes em Roma eram compostos tanto por judeus como por gentios convertidos. Os judeus convertidos, que já conheciam e acreditavam nas Escrituras do Antigo Testamento, tendiam a ter uma fé mais sólida do que aqueles recentemente convertidos e que vieram do paganismo. E Paulo não deixa de considerar tal ponto. É por isso que ele está dizendo para que eles aceitem aqueles que são mais fracos na fé. Agora, alguns dos gentios recentemente convertidos, sendo mais fracos na fé, decidiram que não deveriam comer carne e se tornaram vegetarianos. De onde você tirou isso? Eu tirei de 1 Coríntios, capítulo 8. Veja, a maior parte da carne que era colocada à venda nos mercados da época era oferecida aos ídolos. Os vendedores de carne pagãos queriam que os deuses abençoassem o seu negócio, e por isso ofereciam aos ídolos parte da carne que vendiam. Já os novos conversos gentios não queriam tomar parte nisso, e então optaram por se abster totalmente do consumo de carne, enquanto os convertidos judeus, que nunca acreditaram em ídolos, pensaram que tudo era tolice e não tiveram problemas em comê-las. O que você conseguiu encontrar em Coríntios 8, Chris?
Estou apenas dando uma olhada aqui e é bastante interessante. Diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yahushua, Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Yahuwah, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mais uma vez, o objetivo de Paulo é permitir a liberdade de consciência de todos, a liberdade religiosa de seguir as suas próprias convicções sem julgamento. E certamente podemos confiar no espírito de Yah para levar todos os crentes sinceros à mesma verdade. Então, a que dias Paulo estava se referindo? Eu acho que ele mistura o regime alimentar e os dias de guarda, você não acha? Uma maneira de encontrar respostas é comparar diferentes traduções. E eu gostaria que você lesse novamente esse versículo na tradução de Mofá, pois acho que ficará mais claro. Deixe-me colocar no meu monitor muito que rapidamente. Está aqui. Você consegue ler? Diz: então, novamente, este homem julga um dia mais importante que outro, enquanto o outro avalia todos os dias da mesma forma. Bem, cada um deve estar convencido em sua própria mente. O homem que distingue um determinado dia o faz para Yahuwah. O que come, come para Yahuwah, pois dá graças a Yahuwah por sua comida. E aquele que não come, para Yahuwah também dá graças a Yahuwah. Isso esclarece que houve alguns convertidos fracos na fé que se abstiveram de comer carne oferecida aos ídolos, enquanto havia outros que naturalmente se abstiveram de alimentos específicos e realizaram um tipo de jejum em dias específicos. Ainda outros convertidos recusaram-se a abster-se de qualquer alimento ou a reservar quaisquer dias como dias de jejum. Eles consideravam todos os dias iguais aos outros. E aqui não estamos falando de dias de guarda, mas sim sobre o jejuar ou não, conforme o caso. Alguns jejuavam, outros não. E isso é tudo o que está sendo dito. Não era incomum os judeus reservarem alguns dias por semana para jejuar. E de acordo com Zacarias 7, muitos deles também jejuaram durante o 5º e o 7º meses. Você disse meses? Então não era um jejum total? Não era. Foi como Daniel descreveu seu jejum e não comeu pão agradável. Em outras palavras, ele comia com muita simplicidade para obter o máximo de clareza mental. Agora, alguns dos gentios se convertem, mas não todos. Alguns também queriam jejuar, mas com base em seus contextos e origens, eles discordavam quando isso deveria ser feito. Essa foi a discordância ao longo dos dias. E eles estavam divididos sobre isso? Que coisa lamentável dividir uma congregação. E mudou alguma coisa em nossos dias? Todos os crentes precisam dar uns aos outros a liberdade de consciência para seguirem as suas próprias convicções. Novamente, podemos confiar que o Espírito Santo conduzirá os sinceros de coração às mesmas verdades, mas poderá ser por caminhos diferentes e está tudo certo. Esse é o ponto principal que todos devemos levar em consideração. É verdade. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação que esteja te incomodando e que gostaria que o Will te respondesse, basta acessar o www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de receber suas mensagens. A seguir, temos a Laura Lee com sua promessa diária. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Certa vez, os discípulos perguntaram a Yahushua quem era o maior no reino de Yahuwah. Mateus 18 nos conta qual foi a resposta do Salvador. E Yahushua, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como a maioria de nós, Vidyashuri gosta que lhe provem antes de acreditar em qualquer coisa. E sua mãe costumava rir dela quando ela pedia por tais provas. Colocando a sua mão no peito, sua mãe dizia:
Se sentirmos o pulsar do coração e nossa mente estiver em paz, isso é prova suficiente de que temos fé. O filho de Vidya, por outro lado, tem uma fé inabalável, como a de sua avó. Um dia, no mês de janeiro de 2014, aconteceu algo que fez com que Vidya visse em ação uma fé sem precedentes de seu filho. O dia de Vidya começou como qualquer outro e depois de acompanhar seu filho até a escola, ela ficou um tanto ocupada organizando as coisas no apartamento onde moravam. Após arrumar e limpar alguns cômodos e estar se sentindo bem e sem nenhuma intercorrência, às 14 horas ela pegou a sua bolsa e saiu para buscar seu filho na escola. Ela ficou um tanto desesperada quando a porta da frente se fechou atrás dela sem ela perceber, pois isso nunca havia acontecido antes. Ela sempre tinha que fechá-la, mas naquele dia ela fechou sozinha. Ela então procurou pelas chaves em sua bolsa e de repente lembrou com o coração apertado de que elas haviam ficado sobre a mesa, pois tinha esquecido de pegá-las. E o que fazer naquele momento? Bem, ela decidiu primeiro ir buscar o filho na escola. Ao chegar lá, ela lhe contou o que havia acontecido e a criança disse: "Não se preocupe, mãe, que vou orar e dará tudo certo." Mãe e filho voltaram para casa de ônibus. Ao chegarem em casa, o homem do apartamento ao lado permitiu que eles usassem seu telefone para ligar para o chaveiro que Vidya já havia usado antes e em quem ela confiava. Mas infelizmente ele estava em outra cidade. A única opção era caminhar pela redondeza e ver se conseguiam encontrar outro chaveiro que lhes ajudassem a entrar em casa. Quando os dois saíram, a criança segurou sua mãe pelo braço e disse: "Tenha fé, mamãe. Acharemos uma solução para o nosso problema." Vidya podia ver seus lábios se movendo enquanto ele orava silenciosamente. Ela também elevou suas súplicas ao céu, implorando por um milagre. Quando começaram a atravessar a rua, Vidya viu um veículo vindo em sua direção. Ela pediu para que seu filho esperasse e deixasse que o carro passasse primeiro. Para sua surpresa, quem estava no volante era nada menos que o chaveiro, o qual lhe informaram que estava em outra cidade. Agitando freneticamente os braços, ela sinalizou para que ele parasse. Em poucos minutos, ela já estava novamente dentro de seu apartamento. O filho a lembrou que aquilo só foi possível em resposta às orações que eles tinham elevado aos céus. Ao lembrar sobre a experiência vivida, Vidya diz: "Se isso não é um milagre, eu não sei o que é." Tantas coisas poderiam ter dado errado, mas tudo não passou de um contratempo. E a tal situação não resultou em nada que causasse grandes preocupações. Mas estou de alguma forma convencida, mais uma vez, de que a fé e a oração fez com que pensássemos de uma forma positiva. João 15, versículos 15 e 16 diz: "Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe, Will, que com o tópico de hoje, me ocorreu que há uma nova maneira de interpretar 2 Timóteo 3, 16 e 17, e que eu nunca tinha visto antes. Ah, é mesmo? E qual é? Bem, deixe-me ler esses versículos bem rápido para que todos saibam de qual passagem estou falando. Diz: "Toda a Escritura é inspirada por Yahweh e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Yah seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra." Agora, sempre interpretei esses dois versos como significando que todas as Escrituras contêm ensinamentos que são proveitosos para todos os crentes ao longo da história. Certamente, é mais que uma doutrina, como diz, para a correção, para a educação na justiça. Mas agora mesmo me ocorreu que, além disso, o fato de as escrituras serem inspiradas por Yah significa que podemos confiar que seus ensinamentos estejam em harmonia e sejam consistentes consigo mesmas. As escrituras não ensinam sobre uma divindade trina, mas o primeiro capítulo de João parece sugerir, para mim, que sim, ouvir o que você tinha a dizer realmente enfatiza que este texto não ensina no tocante a um Cristo pré-existente.
Como Yahweh é o autor de toda a Bíblia, ele quis dar certeza de que todas as suas partes desiguais, tudo advindo de autoria de pessoas diferentes ao longo de vários séculos, realmente se harmonizassem. Uma parte realmente não contradiz a outra. Não é incrível? Cada parte se harmoniza com as demais. É por isso que quando encontramos algo que parece contradizer uma verdade já constituída, é um sinal de alerta ao qual devemos prestar atenção. Nós não precisamos desfalecer nossa fé nesta questão. Simplesmente tome isso como um apelo para estudar mais, porque a verdade nunca se contradiz. Se você encontrou algo que parece contradizer-se, é a maneira do Espírito Santo dizer: cave um pouco mais fundo neste ponto, pois pode haver algo que você tenha perdido ou algo que irá harmonizar em tudo quando você souber toda a verdade. Essa é uma boa maneira de ver as coisas. Não devemos permitir que sinais de alerta abalem a nossa fé. Com toda a verdade que o céu está derramando, e com todos os séculos e mais séculos de erros que se acumulam e que de alguma forma herdamos. Sim, isso também. Não deveríamos ficar surpresos ao saber que algumas de nossas crenças não estão alinhadas com as Escrituras. Sejamos gratos por podermos aprender a verdade neste momento da história. Abra, Chris, no Salmo 18. Há uma promessa neste capítulo, a qual não prestamos atenção como deveríamos. Salmo 18, versículo 30. O que diz? Diz: o caminho de Elohim é perfeito, a palavra de Yahweh é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A palavra de Yahweh é provada e é perfeita assim como ele é. Podemos confiar nele com segurança em todas as coisas. Isso me traz à mente o Salmo 119. Sim, esse salmo é ótimo. Temos a tendência de fazer piadas sobre esse salmo, ou evitar lê-lo simplesmente porque é muito longo. É o capítulo mais longo de toda a Bíblia. Não tem uns 175 ou 176 versos? Eu não sei. É algo parecido. E o versículo 105 é familiar para a maioria de nós. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso significa que é uma luz, uma verdade na qual podemos confiar plenamente. Você já saiu, Will, andando tarde da noite e sua lanterna estava nas últimas? Você esqueceu de trocar as pilhas e a luz acabou ficando cada vez mais fraca até finalmente não funcionar mais? Sim, é bastante perturbador quando isso acontece. Sem falar que é um pouco arriscado. Você pode não ver aquele rastelo que seu filho deixou caído com as pontas para cima e você acaba pisando nele e ele acerta com força em teu rosto. Mas uma luz na qual você pode confiar como a mais preciosa, eu fico mais que feliz em saber que a palavra de Yah tenha essa função para cada um de nós. E há um outro versículo no Salmo 119 que é o versículo 130. Diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Novamente, a palavra de Yah é digna de confiança. Quando ela é considerada em sua totalidade, quando a estudamos como os bereanos, comparando escritura com escritura, um pouco aqui, um pouco ali, podemos confiar plenamente nas verdades da palavra de Yah, porque a verdade é sempre harmoniosa. Além disso, Yahweh nunca espera que você simplesmente deixe de lado, pela fé, ideias que não contribuam para uma melhor compreensão da verdade. Sua verdade dá entendimento aos simples. A verdade nunca exigirá que você aceite algo cegamente por meio da fé, e nunca será algo misterioso demais para que você a entenda. Essa é uma desculpa usada para persistir no erro. Isso me lembra uma citação que li recentemente de John Bunyan. Para os nossos ouvintes que podem não estar familiarizados com os escritores da língua inglesa, Bunyan foi um pregador do século XVII que passou 12 anos na prisão por se recusar a parar de pregar quando as suas convicções religiosas entravam em conflito com as do rei da Inglaterra. Enquanto estava na prisão, ele escreveu O Progresso dos Peregrinos, que, perdendo apenas para a própria Bíblia, foi durante muitos anos o livro mais publicado na língua inglesa. A citação dizia: a razão pela qual muitos cristãos hoje em dia estão tão perdidos quanto a algumas coisas é que eles estão satisfeitos com o que vem da boca do homem, sem buscar e se ajoelhar diante de Yah para saber dele a verdade de todas as coisas. E vejo isso na interpretação que impusemos a João, pois temos aceitado o que as pessoas têm dito sobre este capítulo. Eu gostaria de lhes agradecer, Will, por esclarecer o que Yahweh diz sobre essa passagem, porque essa é a única opinião que importa.
Bem, nosso tempo já se esgotou. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.